Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa segunda teleaula referente à disciplina de Sistemas de Informação Gerencial. Aula 2, Sistemas Empresariais. Esse é o tema da nossa aula de hoje, destacando a importância dos principais sistemas empresariais, tecnologias que nos ajudam a compreender melhor os processos dentro das organizações e trabalhar com cada vez mais implementação de ferramentas, metodologias e sistemas dentro das organizações. Eu sou o professor Eduardo Nogueira, sou especialista e também mestre em administração e para mim é uma grande satisfação poder estar aqui, dar continuidade ao nosso conteúdo tão importante dentro dos nossos estudos. Destacando agora os objetivos da aula de hoje. Então, iniciamos aqui a nossa aula 2, continuando as reflexões a respeito dos sistemas de informação, né? E na aula de hoje, o objetivo é compreender as principais características e funções dos sistemas empresariais, suas contribuições para a gestão dos processos organizacionais, além da qualidade na tomada de decisão gerencial, né? Então, o objetivo justamente destacar aqui algumas das principais características dos sistemas empresariais, as principais funções, né? Destacamos aqui 4 tecnologias de base que nos ajudam a compreender melhor a maneira com que as empresas podem efetuar a gestão do relacionamento, o gerenciamento dos recursos, toda a dimensão envolvendo gestão da cadeia de suprimentos, né? São algumas das tecnologias que colocaremos aqui na nossa discussão, né? E a estrutura da aula de hoje, trazendo então a interpretação do segundo capítulo do nosso livro, o livro de Sistema de Informação Gerencial, que você tem o acesso na sua área restrita, no seu ambiente virtual de aprendizagem. Então, no primeiro momento, trabalharemos as características centrais e as principais funções dos sistemas empresariais, né, dando destaque justamente às tecnologias que são voltadas para as atividades dentro das empresas, né? Esse é o objetivo, então. Falaremos ainda dos sistemas de gerenciamento de recursos, destacando as plataformas ERP, gestão de planejamento de recursos, né? E as plataformas de supply chain, para quem trabalha na área logística, setor de compras, né? Então, são sistemas que enfatizam o gerenciamento dos recursos dentro das organizações. Trabalharemos alguns aspectos nesse sentido. Falaremos ainda sobre gestão do relacionamento, destacando as plataformas CRM e PRM, estabelecendo um paralelo entre a importância da tecnologia e a forma com que as empresas estão buscando cada vez mais gerenciar o seu relacionamento com os clientes, com os consumidores e também com fornecedores e parceiros comerciais. E, por fim, sistemas com o objetivo de avaliar a performance empresarial, as plataformas BSC e os mecanismos de inteligência empresarial. Então, essa é a estrutura da nossa aula 2, trazendo aspectos extremamente importantes a respeito das principais tecnologias que são utilizadas dentro das empresas. Hoje em dia, a organização ela necessita trabalhar diversas frentes relacionando a questão da gestão do relacionamento com os seus clientes, toda a parte de planejamento de recurso, gerenciamento da cadeia de suprimentos, são questões fundamentais que nos ajudam a destacar a importância, as principais características e funções dos sistemas empresariais. Sistemas empresariais, conceitos e características, destacando inicialmente os principais conceitos, terminologias e aplicações dos sistemas de informação no universo das organizações. Colocando aí na tela. Então, no primeiro momento, 3 parâmetros importantes que nos ajudam a compreender a importância dos sistemas empresariais. Então, hoje a tecnologia ela é fundamental enquanto estrutura centralizada de informações. As empresas buscam cada vez mais investir em tecnologias, em sistemas, em plataformas, para que as informações possam ser estruturadas dentro de um banco de dados, possibilitando o gestor
conduzir os negócios de maneira muito mais inteligente, avaliando informações, destacando toda essa ideia envolvendo estrutura centralizada de informações. O sistema empresarial ele possibilita essa condição. Um sistema ele garante o compartilhamento das informações em diferentes níveis e funções dentro da empresa, níveis operacionais, níveis intermediários, né, dimensão estratégica. Então, para cada dimensão em termos de tomada de decisão, a empresa é submetida, muitas vezes se depara com uma complexidade de informações, né? Então, o sistema ele garante o compartilhamento adequado dessas informações e, do ponto de vista geral, oferece apoio ao modelo de gestão de qualquer organização, né? Então, retomando aqui as conexões entre tecnologia da informação e sistemas de informação. Então, você tem aqui o conceito mais abrangente de sistema de informação, que contempla as tecnologias, né, os hardwares, os softwares, processamento de dados, procedimentos e métodos de gestão que compõem, então, o conceito de sistema de informação e a sua interface com os usuários, né, com os gestores, colaboradores. Então, apenas revisando esse contexto envolvendo o sistema de informação e a sua conexão dentro das empresas, né? E por mais um ponto aqui com relação aos benefícios, né? Então, quais são os benefícios do investimento em sistemas empresariais, né? Auxílio no processo de tomada de decisão. As empresas precisam cada vez mais pautar sua tomada de decisão em informações que sejam precisas e que possam garantir um maior nível de assertividade em termos de investimento, em termos de gerenciamento de recursos. Nós temos aí esses benefícios. Maior precisão, consequentemente, redução de erros, para que você consiga se adaptar a condições de mercado, muitas vezes repaginar um processo que deve ser melhorado ou muitas vezes desenvolver algum tipo de serviço ou produto que possa ampliar a sua forma de trabalhar. Então, maior nível de precisão e, consequentemente, redução de erros são benefícios da implementação de sistemas. Consequentemente, diminuição de desperdícios, né? Menores custos de produção, custos logísticos. Quanto mais você tem o controle da informação, você tem a possibilidade de avaliar um nível de detalhe muito mais abrangente, né? Eficiência operacional, melhoria em termos de qualidade. Valor agregado, um sistema, uma tecnologia bem implementada dentro das empresas agregam valor aos produtos, aos serviços e à marca. Então, as empresas estão cada vez mais investindo em tecnologia, associando essas ideias às marcas, produtos e serviços. E, por fim, vantagem competitiva, né? Então, inicialmente, trazendo aqui algumas dimensões a título até mesmo de revisão com relação aos conteúdos colocados anteriormente, destacando a importância por parte das empresas na implementação e no investimento de sistemas empresariais. Cada vez mais as empresas se deparam com um cenário de complexa competitividade, um cenário que exige dos gestores o investimento e o conhecimento a respeito das principais tecnologias, sistemas de gerenciamento, né? As empresas necessitam cada vez mais ampliar seus níveis de desempenho organizacional. Então, são vantagens que as plataformas e tecnologias acabam oferecendo para que as empresas consigam diminuir custos, reduzir desperdício e, consequentemente, ampliar seus níveis de produtividade. Colocando aqui na tela, então, você tem aí esses pontos que nos ajudam, então, a retomar nesse primeiro momento. E aqui, algumas classificações, né? Do ponto de vista geral, eu trouxe aqui algumas classificações envolvendo sistemas empresariais e aqui duas dimensões em termos de categorias. Existem os sistemas funcionais, são tecnologias direcionadas para oferecer suporte às atividades específicas dentro de uma organização, ou seja, uma atividade, de repente, de um departamento que seja específico dentro da sua empresa. Então, considerando aqui o sistema funcional. Exemplo, um sistema focado em informações da contabilidade ou uma plataforma específica para trabalhar processos de folha de pagamento, né? Ou um sistema de informação de marketing que diz respeito às atividades do setor de marketing. Então, geralmente, os sistemas funcionais, isso aqui é uma categoria abrangente, tá? Dentro dessa categoria você tem sistemas de processamento de transações, sistemas gerenciais, são apenas nomenclaturas para que possamos compreender dentro de uma empresa as tecnologias que são direcionadas à atividade departamental. Então, se eu tenho um sistema implementado, por exemplo, no meu setor de marketing, eu tenho um sistema funcional específico
para esse departamento. Já a ideia de sistema integrado refere-se a um conjunto de módulos. Ou seja, quando você tem integração de informações, integração de softwares, a interconexão entre os departamentos, então um sistema, por exemplo, um ERP, é uma plataforma que ela oferece suporte para diferentes setores dentro de uma empresa, setor comercial, área de produção, as finanças, por exemplo, né? Assim como o SCM, que contém características relacionadas à área de suprimentos, compras, logística, né? Assim como um CRM, que contempla também questões de marketing comercial. Então, são plataformas, são módulos oferecidos para que as empresas possam estruturar com maior nível de detalhe um sistema funcional. Então, apenas classificações que nos ajudam a compreender a diferença entre sistema funcional, um sistema direcionado para atender, para oferecer suporte a algum setor ou um departamento específico. Então, quando exige essa condição, muitas vezes você tem um sistema funcional implementado dentro das empresas. Geralmente, empresas de médio e pequeno porte têm maior nível de capacidade para investir em sistemas funcionais. Já sistemas integrados são módulos, plataformas que contemplam diversos departamentos, diversas maneiras de processar os dados dentro das tecnologias, sendo utilizados, na sua grande maioria, por grandes corporações. Um exemplo aqui que eu destaco na tela de sistema empresarial funcional é um sistema de informação de marketing, né? Então, lembra que dentro da definição de sistema de informação, você tem a integração entre pessoas, processos, metodologias e tecnologia da informação. Então, a conexão desses elementos constitui, por exemplo, um sistema de informação de marketing, onde você tem atividades e tarefas relacionadas ao departamento de marketing muito específica, caracterizando assim um sistema funcional. Isso aqui é apenas um exemplo, tá? Existem exemplos de outros departamentos. Eu trouxe aqui um exemplo de um sistema funcional da área de marketing. No que se refere ao sistema integrado, você já tem essa característica, um banco de dados centralizado, contendo informações, por exemplo, das finanças, da contabilidade, onde você vai controlar ali dinheiro em caixa, contas a receber, receita. Ao mesmo tempo, são informações que podem ser utilizadas na área da produção, controle de matéria-prima, programação da produção, área de compras, né? Recursos humanos, controle de horas trabalhadas, requisição de cargos, custo do trabalho. Área de marketing e vendas, por exemplo, né? Então, você tem aqui controle de pedidos, análise das previsões de vendas, alterações de preço. Então, justamente a ideia de um sistema integrado consiste num banco de dados centralizado que armazena informações que pode ser compartilhada por diferentes setores, né? Dentro da empresa. Então, são módulos. Módulo onde você, de alguma maneira, agrupa diversos sistemas funcionais dentro de uma mesma plataforma. Então, são algumas diferenças que nos ajudam a destacar a importância conceitual nesse sentido, né? Então, do ponto de vista dos sistemas integrados, a integração do sistema dentro da gestão empresarial apresenta algumas vantagens e alguns pontos de observação. Do ponto de vista das vantagens, um sistema integrado possui maior facilidade na interface com outros sistemas, na conexão com outras planilhas, com outros mecanismos de processamento de dados, o maior acesso à informação. Então, você tem acesso à informação de toda a organização, na medida em que o seu sistema possui a característica de integração, e a possibilidade de otimizar, padronizar processos e informações que sejam necessárias, né, na medida em que os processos exigirem tal condição. E do ponto de vista das desvantagens de um sistema integrado, muitas vezes existe um alto custo de infraestrutura e manutenção. Plataformas integradas acabam, muitas vezes, oferecendo custos altos em termos de implementação, manutenção e infraestrutura. Não é barato a implementação de um sistema integrado, né? Muitas vezes você acaba ficando dependente do fornecedor de tecnologia. Então, aí entra toda a condição envolvendo terceirização. E complexidade em termos de customização, né? Mapeamento de áreas. Se eu quiser, por exemplo, personalizar um sistema integrado, não é tão simples assim, exige custo, exige toda uma série de detalhes para as organizações. E, por fim, nesse primeiro ponto, os sistemas empresariais eles são fundamentais para que as empresas consigam estruturar toda a sua dimensão envolvendo gestão estratégica. É importante para que o gestor tenha a capacidade de tomar decisões, melhorias em termos de eficiência operacional e, consequentemente, busca por vantagem
competitiva. Então, são algumas condições, inicialmente, a gente traz aqui na nossa primeira descrição, para que possamos compreender algumas vantagens, alguns benefícios e as principais características envolvendo sistemas integrados, sistemas funcionais, dentro de todo esse universo, envolvendo aí tecnologia e atividade gerencial. Planejamento de recursos empresariais, um dos sistemas mais utilizados por médias e grandes corporações, são sistemas integrados, com o objetivo justamente de oferecer um banco de dados centralizado com a capacidade de distribuir informações para diferentes departamentos, integrando assim toda a parte de processamento e análise de dados, oferecendo um nível de precisão e performance muito mais interessante dentro das organizações. Vamos colocar um primeiro ponto aqui na tela. Então, planejamento de recursos empresariais, conhecidos como sistemas ERP, né, na sua tradução ele significa isso, então Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos empresariais, são sistemas considerados plataformas integradas, então é um sistema integrado, um ERP, possui um banco de dados bem estruturado, é um tipo de tecnologia que oferece o maior dinamismo, né, então fluxo de informação para toda a empresa, garantindo uma visão ampla da organização. São plataformas que as empresas estão investindo cada vez mais. Existem organizações que comercializam esse tipo de sistema, então o sistema ERP ele pode ser adquirido de empresas que desenvolvem softwares, por exemplo, então empresas como a TOTS, a Oracle, a própria SAP, são organizações que desenvolvem plataformas ERP e oferecem para outras empresas justamente mecanismos de implementação e controle para que essas plataformas possam funcionar, oferecendo assim toda a característica e toda a funcionalidade que esses sistemas acabam oferecendo para as empresas. Voltando aqui para a tela. Então, é justamente essa característica de um sistema ERP. Estou trazendo novamente mais uma definição. O sistema ERP é composto por módulos. Então, aqui a gente já está falando de plataformas, de softwares, tá? ERP é, entre outras coisas, composto por módulos. Então, quando a gente fala módulos, você pode adquirir, por exemplo, o módulo da área de compras, ou o módulo da área financeira e da área comercial. Então, eu adquiri 3 módulos do meu ERP, então eu consigo ir ajustando, né, ampliando a minha capacidade de processamento de dados. Então, são módulos que atendem às necessidades de informações e apoio à tomada de decisão, né? Então, você tem aqui mais uma definição a respeito dessa plataforma. E é justamente a ideia, né? O ERP são softwares que possuem banco de dados centralizado e a capacidade de oferecer informações para todas as áreas, né? Produção, relacionamento, logística, finanças, compras, estoque, vendas, recursos humanos. Então, aqui é um exemplo de situação, né, onde você tem um ERP quase que completo, né, contendo aí diferentes módulos. Então, de repente, a minha empresa ela possui um capital para investir em tecnologia, então eu posso contratar um ERP completo, né, implementando sistemas e controle de informações em todas as áreas. Ou, de repente, a minha empresa está com alguma limitação de investimento, então eu posso contratar aqui um módulo finanças, um exemplo, né? Ou módulo de CRM e módulo de vendas, né? Contratando apenas 3 módulos. Existem essas possibilidades, como eu mencionei. Sistemas do tipo ERP são plataformas integradas comercializadas por outras organizações. Existem também algumas empresas que são focadas em atender sistemas integrados para pequenos negócios. Então, hoje em dia, você já tem o acesso a módulos, a planilhas de gerenciamento por meio de empresas que estão focadas em atender pequenas e médias organizações, conduzindo assim cada vez mais um modelo de gestão que possa ser pautado em informações integradas dentro da organização. Mais um ponto que eu destaco aqui na tela. Então, quais são as vantagens da implementação de um sistema ERP?
né, um sistema bem implementado contribui, oportuniza a redução de custos, minimização de erros e um maior controle sobre fraudes, né? Quando você tem ali um sistema ERP, ele possui uma tecnologia de segurança que garante com que você não tenha fraude na área financeira ou, de repente, na manipulação de itens dentro da sua empresa. Consequentemente, garantindo maior nível de eficiência em todos os processos, né? Garantindo, assim, otimização de trabalho, redução do retrabalho, redução do tempo de resposta. Então, você acaba ganhando tempo, né? Em virtude da facilidade do processamento de dados, né? Que um sistema ERP ele acaba oferecendo. Do ponto de vista das desvantagens, né? Acaba sendo pontos que já mencionamos, né? Alto custo de implementação, não é barato implementar um sistema ERP. Muitas vezes ocasiona um estranhamento por parte das pessoas que estão envolvidas no dia a dia do trabalho, porque um sistema ERP, ele acaba muitas vezes tendo muitas planilhas de controle, então muitas pessoas acabam confundindo isso com excesso de controle, né? E existe dentro da implementação de um sistema integrado muita resistência à mudança, ainda mais se a empresa não é acostumada a utilizar um sistema integrado, com certeza você sempre vai se deparar com uma resistência à mudança, com pessoas ainda inseguras na hora de utilizar as principais telas, de avaliar relatórios, né? E muitas vezes a imposição de padrões de tarefa que a própria plataforma exige dos colaboradores. Então, é uma das questões mais desafiadoras no que se refere à implementação de qualquer tecnologia dentro das organizações. Muitas vezes você acaba se deparando com choque de gerações, com pessoas que não estão acostumadas, por exemplo, a utilizar plataformas, sistemas integrados, avaliar relatórios, analisar planilhas. Então, toda essa condição que envolve o clima organizacional, né, o comportamento humano dentro das organizações, é uma das questões talvez mais desafiadoras no que se refere à implementação de sistemas dentro das organizações. E o último ponto que eu coloco aqui na tela refere-se a mais um infográfico que demonstra aproximadamente o funcionamento, né, de um sistema ERP, né, contendo a base de dados centralizada e a possibilidade de rastreamento e pulverização das informações em diversos setores, em diferentes níveis. Então, essa base de dados ela vai oferecer relatórios para a diretoria, por exemplo. Ao mesmo tempo, informações da área de manufatura, para o pessoal de chão de fábrica, aqui, ó, gerenciamento de materiais, né? Oferece também informações para os representantes, para a parte de vendas, né? Todo o controle financeiro. Então, um sistema que contempla diferentes módulos, atendendo às exigências de gestores em diferentes níveis, né? E essa é a questão mais interessante de um sistema ERP. Ele possui um conjunto de módulos, telas e funções que oferecem informações tanto para auxiliares, colaboradores de nível operacional, quanto para gestores, diretores e administradores de nível médio e nível estratégico dentro da organização. Então, são plataformas cada vez mais utilizadas e que garantem muitas vezes a integração das informações dentro da organização. Gerenciamento da cadeia de suprimentos, conhecidos como Supply Chain Management, são sistemas direcionados para o controle de materiais, controle de recursos dentro das organizações, enfatizando áreas como, por exemplo, setor logístico, a área da produção, programação das atividades produtivas, entre outros setores que se referem a toda essa dinâmica envolvendo cadeia de suprimentos. Vamos colocar aí na tela. Então, dentro da sua definição, os sistemas SCM, Supply Chain Management, na sua tradução significa gerenciamento da cadeia de suprimentos, né? Então, considerando que o conceito de cadeia de suprimentos pode ser definido como uma rede de organizações e processos integrados, né? Então, você tem diferentes organizações atuando dentro dessa cadeia de suprimentos e que necessita de processos de gestão, né, de gerenciamento. Então, dentro de toda essa dinâmica organizacional, de toda essa rede de organizações e processos integrados, considerando uma cadeia de suprimentos, você tem a manipulação, por exemplo, de matéria-prima, produtos intermediários,
produtos acabados dentro de um processo de produção, atividades relacionadas à área de suprimentos, compra, avaliação de fornecedores, armazenamento, controle de estoque, movimentação de materiais, distribuição, transporte. Então, são áreas relacionadas à produção, à área logística, que estão inseridas dentro dessa dinâmica envolvendo a cadeia de suprimentos. E o objetivo desses sistemas, conhecidos como SCM, tem por objetivo justamente buscar uma otimização dessa cadeia de suprimentos, maior nível de eficiência e, consequentemente, redução de custos, né? De modo geral, todas as empresas buscam a cada dia ampliar seus níveis de produtividade e, consequentemente, os sistemas de informação oferecem essa oportunidade para que as empresas consigam otimizar melhor os seus processos e, consequentemente, reduzir seus custos em termos de atividade produtiva. Mais um ponto que eu coloco aqui. Então, nesse esquema, podemos observar a estrutura básica de uma cadeia de suprimentos, né? Então, imagine que você tem aqui a figura de um fabricante, né? Uma indústria, colocada aqui nesse primeiro exemplo. Então, esse fabricante, ele possui seus processos relacionados à área de suprimentos, então, toda a parte de compras, toda a sua conexão com fornecedores, toda essa estrutura de subfornecedores que estão envolvidas nessa cadeia de suprimentos. Então, de um lado, você tem toda essa dinâmica envolvendo suprimentos, fornecedores, transporte. E do outro lado, esse fabricante possui também seus processos comerciais, seus clientes, né, que geralmente são varejistas, distribuidores ou atacadistas. E também lá na ponta, o próprio consumidor que está consumindo esse produto que está sendo fabricado. Então, toda essa dinâmica, por isso que essa definição de cadeia de suprimentos, ela é interessante como rede de organizações. Então, você tem aqui fabricantes, distribuidores, varejistas, clientes, consumidores, fornecedores, subfornecedores. Então, uma rede de organizações que se conectam dentro de toda uma dinâmica de fluxo de materiais. Então, existe toda uma distribuição de materiais, embalagem, matéria-prima, produto semi-acabado, produto processado, né? Você tem aí, e todo um fluxo financeiro que precisa ser gerenciado. Então, um sistema envolvendo gestão da cadeia de suprimentos, ele tem o objetivo de oferecer para a empresa justamente a condição de gerenciar as principais demandas de todo esse processo, né? Então, você tem aqui, por exemplo, né, mais uma situação contendo uma matéria-prima que chega até o fornecedor, que, por sua vez, chega no fabricante, vai para a distribuição, toda a parte logística. Isso chega até o cliente, pode ser um lojista, um atacadista, chegando até o consumidor. Então, você tem aí uma série de organizações e processos integrados que definem o conceito, a ideia, envolvendo a gestão da cadeia de suprimentos. Então, são plataformas e tecnologias também desenvolvidas por empresas que têm o objetivo de construir softwares de gestão. Então, empresas como a TOTS, a SAP, a Oracle, a IBM, são plataformas, são organizações que desenvolvem tecnologias voltadas tanto para sistemas integrados ERP quanto para sistemas relacionados à gestão da cadeia de suprimentos, justamente buscando resolver problemas e demandas associados às áreas logísticas, área de compras, programação da produção, questões envolvendo transporte. Então, toda essa dinâmica envolvendo uma cadeia de suprimentos e processos de gestão podem ser trabalhadas por meio desses sistemas de informação. Mais um ponto que eu coloco aqui nesse exemplo, né? Então, aqui mais um exemplo. Então, aqui você tem uma situação, vamos imaginar que a sua empresa possui um sistema de gestão da cadeia de suprimentos e que contém dentro dessa abordagem toda a dinâmica de planejamento, de demanda de suprimentos. Então, a parte de a análise e a avaliação dos itens que são necessários para efetuar, por exemplo, a etapa de compras. Aqui você tem o setor de compras, de aquisição, de cotação, análise de fornecedores, avaliação de preço, né? Toda a parte logística, que envolve recebimento, expedição, controle de estoque, armazenamento, movimentação, transporte. E aqui o atendimento ao cliente, buscando trabalhar ponto de venda, embalagem
e toda a questão envolvendo cadeia de suprimentos. Então, um exemplo, né, de um sistema onde você tem software de gestão, métodos de trabalho e implementação de tecnologia da informação. E, por fim, quais são os pontos positivos e pontos críticos na implementação de um SCM, né? Pontos positivos. Na medida que você começa a implementar um sistema de gestão da cadeia de suprimentos, você tem a oportunidade de reestruturar toda a sua cadeia de fornecimento, então reavaliar quais são os melhores fornecedores e trabalhar com uma estrutura mais enxuta, pode ser um ponto positivo. Integração de toda a infraestrutura envolvendo parte de compra, área logística, setor de venda. Então, toda essa integração e o desenvolvimento de inovações, considerando processos, produtos e serviços que estão ali inseridos dentro de uma cadeia de suprimentos, que você tenha a possibilidade de produzir inovações. E pontos críticos, aquilo que precisa ser avaliado com muita cautela, planejamento e reengenharia da cadeia. Embora você tenha a oportunidade de reestruturar fornecedores, é preciso que isso seja feito com planejamento, repensando toda a dinâmica que já possui ali a sua cadeia de suprimentos. Fatores técnicos e tecnológicos, então pessoas capacitadas, a implementação de softwares, de tecnologia, a implementação de infraestrutura de tecnologia dentro das empresas e capacitação de pessoas para que os profissionais possam compreender melhor a dinâmica de funcionamento dos sistemas e desafio na integração de áreas, né? Não é fácil trabalhar de maneira conjunta com diferentes setores. Muitas vezes, dentro da própria empresa, você tem setores que conflitam. Então, muitas vezes, o setor da produção entre conflitos com a área de compras, porque faltou material. Então, você tem justamente um desafio em termos de gestão do relacionamento entre os colaboradores, né, e utilização das plataformas e tecnologias que o líder, o gestor principal, ele precisa avaliar e considerar isso dentro de toda essa dimensão. Então, são algumas características e funções relacionadas aos sistemas de gestão da cadeia de suprimentos e a sua relevância dentro da atividade organizacional. Situação problema 1. Eu destaco neste momento um case que contém no nosso material, obviamente é um exemplo fictício, mas que de alguma maneira nos ajuda a trazer um pouco dessa reflexão teórica para pensarmos o dia a dia, a prática profissional. Colocando aí na tela. Então é o caso da Dona Maria. Se você quiser acompanhar o case pelo livro, no final do segundo capítulo, você tem esse exemplo. Então eu trouxe aqui de maneira resumida apenas algumas reflexões, se você quiser acompanhar e comentar também no chat, sinta-se à vontade. Então, a Dona Maria, no nosso caso aqui, a principal personagem é uma doceira de mão cheia, produz doces e bolos que são muito elogiados e conhecidos ali na região que ela vive. Então, antes de iniciar seu empreendimento, a Dona Maria, ela era uma vendedora em um magazine, então ela já tem essa habilidade de venda. A produção de doces era apenas um hobby, um complemento de renda, né? Então, uma situação muito comum, a pessoa trabalha e tem um complemento de renda. No entanto, a Maria começa a perceber ali um cenário de crise, acabou sendo mandada embora da loja que ela trabalhava, então ela fez dos bolos e doces sua principal fonte de renda. Então ela passou a produzir e buscar isso como renda principal. Entretanto, o medo a preocupa. Apesar de saber cozinhar muito bem, ela se preocupa com a gestão do negócio. Então, muitas vezes, esse é o problema central, né? Como gerenciar. Então, ela contará com o nosso apoio para que possamos apresentar a importância dos sistemas empresariais como ferramentas fundamentais para gerenciamento do seu negócio. Então, apenas aí uma situação que nos ajuda a colocar uma reflexão do nosso caso, né? Então, continuando aqui, a Dona Maria, ela preza pela gestão do seu negócio, ela reconhece que alguns problemas são problemas sérios, ou seja, descontrole de informações. Exemplo, ela percebeu uma compra excessiva em termos de matéria-prima, acabou sobrando, acabou vencendo alguns itens, produtos vencidos e estragados na prateleira. Muitas vezes os preços não estão conseguindo cobrir os custos, resultado, Dona Maria está tendo prejuízo, né? Então, são apenas algumas situações, né, que acontecem no dia a dia, né? Continuando. Ao conferir os números de sua empresa, ela percebeu queda nas vendas. Os clientes deixaram de frequentar a sua loja. Então, ela entende
que o bom relacionamento é essencial, porém não possui informações sobre seus clientes, apenas achismos dela e da funcionária do atendimento. Então, ela chegou a montar uma lojinha, tem ali uma funcionária a atender, possui apenas uma comunicação boca a boca, sem nenhuma ferramenta digital. Então, apenas uma situação aí que contém, eu trouxe, obviamente, de maneira resumida, para que possamos, muitas vezes, avaliar essa situação e nos identificar com algumas condições. Muitas vezes, o pequeno empreendedor, ele acaba deixando a desejar no que se refere a controle das informações, sobretudo quando diz respeito à questão financeira ou ao controle referente às compras, né? São dois setores, são setores críticos que geralmente pequenos negócios acabam não tendo um controle muito preciso e isso acaba ocasionando prejuízo, desperdício, entre outras condições que acarretam diferentes problemas dentro de qualquer organização. Voltando aqui para a tela. Então, qual é o desafio? Demonstrar as principais aplicações para a Dona Maria a respeito dos sistemas de informação. Então, de modo geral, o primeiro ponto é organizar a condição da empresa da Dona Maria. Então, a Dona Maria é a principal gestora. Ela possui aqui o seu próprio marido fazendo a parte financeira, né? Uma auxiliar na produção de doces e uma atendente responsável pela área administrativa, né? Pelos pedidos e tal. E aqui um escritório de contabilidade como staff, né? Então, minimamente, que são serviços terceirizados, minimamente, dentro desse processo de assessoria, a gente já consegue segmentar as principais áreas dentro da empresa da Dona Maria, entendendo o processo de tomada de decisão e quais são os setores que precisam ser muito bem avaliados, né, nessa condição. Então, aqui é importante classificar quais são as vantagens dos sistemas de informação, avaliar que tipo de sistema pode ser mais adequado, um sistema funcional ou um sistema integrado. Isso vai depender do nível de investimento que a empresa da Dona Maria pretende. Muito provavelmente, ela vai precisar de plataformas que sejam acessíveis, plataformas grátis, ou empresas que oferecem sistemas direcionados a pequenos negócios. Então, minimamente, ela vai precisar implementar um controle na área de compras e gerenciamento de estoque, na parte de custo e produção e na área de vendas, né? Minimamente, são as áreas onde ela precisa estruturar um mínimo controle, né? Então, aqui, uma ideia de um sistema integrado, obviamente, ela pode segmentar alguns módulos, né? Entendendo os módulos principais para que ela consiga integrar fornecedores e clientes, estão estruturando toda a sua cadeia de gestão em termos de sistema, né? Obviamente, a implementação de um ERP de grande porte pode ser que não seja uma boa opção, ou até mesmo a estruturação de um SCM, estruturando parte de planejamento, compra, logística e atendimento, né? Então, ela pode minimamente controlar essas áreas e ir montando, estruturando o seu sistema. E, por fim, os principais departamentos, né? Então, custo, despesa e gerenciamento dos lucros, ela precisa avaliar. Parte de recursos humanos, controlar horários da sua atendente, da sua auxiliar, estruturar toda a descrição da folha de pagamento. Controle financeiro e controle sobre a cadeia de suprimentos. Então, os fundamentos relacionados aos sistemas ERP e SCM são alguns exemplos que podem ser implementados aqui. É claro que ela vai precisar fazer todo um levantamento de custo a respeito da implementação, manutenção e treinamento, né? Todas essas plataformas, elas necessitam geralmente de treinamento. Então, são apenas alguns exemplos que nos ajudam a estruturar essa reflexão, entendendo a importância dos sistemas, das tecnologias dentro das organizações. Atividade de interação. Eu deixo aqui nesse momento uma reflexão, colocando aqui na tela. Quais são as principais vantagens e desvantagens dos sistemas empresariais? Vão colocando aí no chat, tá? Lembrando que no segundo momento da nossa aula, vou trabalhar com a plataforma do Kahoot. Então, você vai ter a oportunidade de utilizar o seu celular e participar de um quiz, ok? Enquanto isso, deixa a pergunta aí na tela, volto na sequência.
Retomando, então, aqui a nossa reflexão, tivemos uma participação aqui do Paulo de São Paulo, Pirituba. Ela coloca assim, a Aline: a empresa pode utilizar o ERP em paralelo com o SM? Pode sim, viu Aline? Aqui, quando a gente fala em ERP, né, são softwares integrados, e geralmente a parte de produção, compras, planejamento produtivo, você tem ali a estrutura de um SCM dentro do ERP, né? Então, é claro que isso vai depender da plataforma, da tecnologia que a empresa contratar, mas geralmente quando você tem ali dentro de um sistema integrado como o ERP, você tem também módulos que são compatíveis com o SCM, né? Então, são sistemas que possuem uma conexão, que possuem um nível de integração, justamente é isso que caracteriza essas plataformas. Então, correto a sua pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser colocar, sinta-se à vontade. Se não der tempo para responder agora, eu respondo no nosso segundo momento. Lembrando, então, na segunda etapa da nossa aula, eu vou trabalhar com a plataforma do Kahoot e eu gostaria muito da sua participação, beleza? Gestão do relacionamento com o cliente, o famoso CRM, né? Trabalharemos agora algumas condições, alguns parâmetros e conceitos fundamentais a respeito do sistema de gestão do relacionamento. Colocando aí na tela. Então, dentro dessa definição, Customer Relationship Management, o famoso CRM, significa gestão do relacionamento com o cliente. Uma das questões mais importantes na atualidade significa justamente a possibilidade de gerenciar de maneira adequada o relacionamento, né, dentre a empresa cliente, empresa consumidor. Então, dentro da sua definição, o CRM pode ser classificado como um sistema integrado de gestão das informações com foco no cliente e que reúne vários processos e tarefas de uma forma organizada, visando a compreensão mais aprofundada sobre as necessidades e expectativas dos clientes e consumidores, né? Então, são tecnologias, plataformas utilizadas para que as empresas consigam gerenciar informações a respeito dos clientes, dos consumidores, né? Buscando justamente oferecer uma gestão orientada para o consumidor, né? Ou seja, a valorização e a satisfação do cliente e do consumidor é o ponto-chave da organização e da implementação desse tipo de ferramenta. Então, cada vez mais as empresas estão se preocupando em estruturar um bom processo de relacionamento para que a empresa possa conhecer quem é o seu público-alvo a respeito das principais informações. Então, hoje um CRM possibilita por parte das empresas a avaliação a respeito dos principais itens que o seu cliente está buscando, quais são suas preferências, como trabalhar um perfil de segmentação, como funciona toda a dinâmica de compra do seu consumidor, quais são os momentos principais que o seu cliente ele é levado a olhar o seu produto, clicar no item na sua loja ou até mesmo adquirir seus produtos e serviços. Então, o CRM ele tem o objetivo de mapear informações, contribuindo para que a empresa consiga conhecer melhor quem é o seu público, quem é o seu cliente, quais são suas principais características, oferecendo assim produtos e serviços que sejam compatíveis com essas necessidades. Voltando aqui para a tela, então é basicamente essa ideia do CRM, né? Uma plataforma orientada para análise a respeito do cliente e do consumidor. E aqui, uma estrutura básica, né? Imagine que dentro da empresa você tem o cliente no centro da análise e você tem a estruturação de um CRM, né? Contendo, por exemplo, as atividades de vendas. Então, todo o registro das vendas por telefone, por WhatsApp, por exemplo, no varejo, vendas em campo. Toda a parte de atendimento ao cliente. Então, uma central de atendimento, informações do autoatendimento, dados relacionados aos equipamentos sem fio ou o atendimento presencial. E aqui toda a parte de estruturação de marketing, né? Dados de campanha, conteúdo, análise de dados. Então, aqui apenas um exemplo, né, de um CRM. Um exemplo de CRM contendo 3 módulos, podemos dizer assim, né? A parte de vendas, de atendimento, geralmente pós-venda, e a parte de marketing, né? Então, você tem, assim, a estruturação de um CRM básico, né? Então, mais uma definição. Um CRM, ele consiste em uma ferramenta de gestão de dados
é disso que se trata, né? Com o objetivo de avaliar dados e informações dos clientes e consumidores. Então, você tem essa característica, né? Um conjunto de aplicações integradas. Pode ser definido como um conjunto de aplicações integradas. Então, dentro de um CRM, você tem atendimento, parte de vendas, relatório de marketing, né? Informações sobre comunicação, relatório pós-venda. Então, você tem aí diversas aplicações com o objetivo de compreender melhor quem é o público-alvo da sua empresa, quais são as características do seu cliente, quem são seus clientes, quem são seus consumidores, né? Dependendo da empresa. Se você é um fabricante, por exemplo, um fabricante ele atende um lojista, que é o seu cliente, e também atende o consumidor, que vai consumir aquele produto, né? E os usuários, né? Quando a gente fala em aplicativo, comércio eletrônico, você tem também a figura do usuário, né? Que está utilizando ali a sua plataforma e a sua ferramenta. Então, o CRM, ele contribui para que as empresas consigam minimamente compreender essas informações, né? E existem as categorias dentro desses sistemas, onde você consegue dividir um CRM operacional, CRM analítico e o CRM colaborativo, né? Considerando aí dimensões distintas. E aqui um esquema que demonstra justamente na linha de frente do CRM operacional, você tem aqui, por exemplo, sistemas de atendimento às vendas, sistemas operacionais da área de marketing e atendimento, né? Então, você tem aqui um exemplo operacional. Esses dados, eles são armazenados em um banco de dados centralizado, e lembrando que é um sistema integrado. E aqui você tem toda a parte analítica, né? Então, mineração desses dados, comparativo, emissão de relatórios, gráficos, né? Indicadores, para que você possa, então, compartilhar essas informações, né? Com gestores imediatos ou com empresas parceiras, com outras organizações, né? Dependendo ali da sua estruturação. Então, o CRM é uma das plataformas também mais importantes dentro das empresas, contribuindo para que a organização consiga compreender melhor quem é o seu público-alvo, quais são as informações a respeito dos seus clientes, dos seus consumidores, conduzindo assim de maneira muito mais eficiente um modelo de gestão que possa ser orientado, garantindo a satisfação e garantindo que a expectativa do seu cliente e do seu consumidor possa ser atendida por meio de todo um processo de análise de dados, oferecendo assim condições para que os seus clientes e consumidores possam cada vez mais comprar seus produtos e serviços. Mais um ponto aqui na tela. Então, quais são os benefícios do CRM? Por que implementar um CRM? Para que você possa melhorar o atendimento ao cliente, prospectar novos clientes e consumidores, otimizar processos da área de marketing, da área de vendas e, muitas vezes, personalizar a campanha promocional. Na medida que você tem lá um perfil detalhado referente ao seu público-alvo, você tem condição de, muitas vezes, compreender quem é o seu cliente e seu consumidor, né? Então, de modo geral, a identificação. Então, quem são os meus clientes, né, individualmente? Quais são as questões que vão agregar valor, né? Os diferenciais da minha empresa? Como interagir com esses clientes, relacionar, né, individualmente ou em grupo, né? E como personalizar produtos, serviços, comunicação, processos de relacionamento. Então, tudo isso são questões que acabam sendo respondidas por meio da estruturação de um CRM, né? Então, aqui você tem, dentro de uma estratégia de implementação de um CRM, você tem aqui 5 pontos importantes que devem ser avaliados. Primeiro ponto, desenvolvimento de estratégia. Então, é importante que a empresa avalie a estratégia do negócio, busque avaliar quais são as principais tendências, inovações, concorrência e, assim, consiga trabalhar o processo de segmentação, né? Avaliando qual é o nicho de atuação, quais são as características do seu público-alvo, da persona, né? Onde você consegue ainda mais detalhar o público-alvo, destacando quem seria o seu cliente ideal, essa é a ideia de persona, né? E assim estruturando vínculos de fidelidade, todo o composto de marketing, pensando na jornada de compras. Hoje em dia, esse é um dos pontos mais importantes. Jornada de compra e experiência do usuário são condições extremamente relacionadas às estratégias valorizando o cliente e o consumidor. Criação de valor. Então, quais são as vantagens, benefícios que eu devo oferecer para o meu cliente? Tipo de recompensa, qualidade, diferenciais. Eu preciso criar valor dentro da minha estratégia, considerando assim um sistema integrado. A integração multicanal, conhecida como Omnichannel, isso é fundamental.
relacionamento por diversos canais, então ponto de venda, canal digital, aplicativo, plataforma, né? Unificação da loja física e da loja virtual, atendimento personalizado, né? E ênfase na experiência do usuário. Então, essa integração multicanal, ela é facilitada pela implementação de um CRM. E, por fim, toda a parte de gerenciamento da informação, então um sistema de gerenciamento para coleta, processamento e análise desses dados, comunicação, interatividade, né? Ferramenta que possibilita também fazer pesquisa com relação aos produtos, aos serviços, né? E toda a parte de avaliação de desempenho. Quais são os objetivos de marketing, objetivos do negócio? E isso você acaba extraindo do próprio CRM analítico, né? Métricas de marketing, indicadores de desempenho, implementação e melhoria contínua, de modo geral, dos processos de CRM. Então, aqui mais um exemplo, né? Imagine que a sua empresa implementou um CRM e você tem aqui dentro das suas áreas o setor de vendas, a área de marketing, a parte de suporte e atendimento, né? E os serviços que são agregados, né? Então, você tem, assim, um sistema integrado com informações para que você possa desenvolver campanha, pesquisa, definição do público-alvo, atendimento, serviços relacionados ao atendimento, né? Dados sobre o público-alvo, identificação das oportunidades, negociação e toda a parte de entrega, faturamento, serviços que são agregados a toda essa condição. Então, são tecnologias extremamente relevantes dentro da atividade empresarial que contribuem para que a organização consiga compreender de uma maneira muito mais detalhada quais são as características, o perfil, os hábitos de compra a respeito dos clientes e dos consumidores dentro das plataformas de CRM, considerando aí a atividade dentro da organização. Gestão do relacionamento com os parceiros, né? Os famosos sistemas PRM, né? Da mesma maneira que a empresa precisa gerenciar de maneira detalhada o seu processo de gestão da informação com relação aos seus clientes e consumidores, a empresa deve fazer isso também com seus parceiros comerciais, com seus fornecedores, né, com seus parceiros de negócio, estruturando assim a ampliação de todo um processo de gestão do relacionamento. Mais um ponto aí na tela. Então, PRM, gestão do relacionamento com os parceiros, né? Então, Partner Relationship Management. PRM é uma metodologia de gerenciamento de canais de relacionamento que tem por objetivo construir alianças duradouras, apoiando as estratégias entre a empresa e seus parceiros, né? Então, da mesma maneira com que a empresa precisa garantir um processo de gestão do relacionamento com o seu cliente, com o seu consumidor, isso deve acontecer também com seus parceiros, com seus fornecedores. Hoje em dia, existem grupos organizacionais que acabam se juntando, trocando informações, compartilhando tecnologia, compartilhando muitas vezes profissionais capacitados no sentido de ampliar mercado, de ganhar desempenho, de muitas vezes aprimorar processos organizacionais. Quando a gente pensa em, por exemplo, instituições de pesquisa se associando com empresas privadas, né, contribuindo assim dentro de uma relação de parceria. Então, são condições que muitas vezes as empresas buscam no mercado, estabelecendo alianças, processos duradouros e gestão do relacionamento com parceiros e fornecedores que possam garantir cada vez mais a eficiência e o desempenho das organizações. Mais um ponto que eu coloco aqui na tela. Então, você tem aí essa definição. O PRM ele pode melhorar o relacionamento, gerar fidelidade, potencializar a gerência de canais, resultando em mais negócios, mais eficiência e mais vantagem competitiva frente ao mercado. Então, são algumas condições que nos ajudam a compreender a importância dessa ferramenta, né? Então, dentro dessa estruturação, o PRM ele é importante para a melhoria da parceria entre as empresas. Então, trabalhar em parceria é uma das grandes tendências hoje em dia. Pequenos negócios ou até mesmo grandes organizações estão cada vez mais buscando estruturar parcerias de negócios para ampliação da sua estrutura, ampliação do seu portfólio, né, e das suas condições de competitividade. Um outro ponto é o intercâmbio de informações, que muitas vezes acontece. Informações, por exemplo, sobre vendas, informações sobre clientes, sobre produtos. É muito comum empresas trocarem informações a respeito dessas questões para que
toda essa dimensão envolvendo gestão do relacionamento possa ser bem aproveitada com base nessas informações privilegiadas, estabelecimento de políticas integradas, então uma política de preço que eu consigo estabelecer junto ao meu fornecedor em parceria, ou aspectos promocionais que eu consigo também, muitas vezes, desenvolver juntamente com uma parceria de negócio, produtos, serviços agregados, tudo isso passa a ser desenvolvido dentro dessa estruturação, né? Então, o PRM, ele justamente caracteriza uma grande tendência de negócios, né? Hoje fala-se muito em economia colaborativa, em desenvolvimento de parcerias, alianças duradouras. São sistemas de gestão que incluem na sua base a implementação de infraestrutura de trabalho, de metodologias, sistemas de informação que possam muitas vezes pulverizar as informações, garantindo assim com que as empresas consigam trabalhar esse intercâmbio, estruturar políticas integradas e ampliar cada vez mais o seu nível de network, de relacionamento dentro de todo esse ambiente organizacional. Mais um ponto que eu coloco aqui. Então, além disso, você tem o PRM, ele, em termos de infraestrutura de tecnologia, ele utiliza a mesma base dos sistemas CRM, né? Então, tem uma base estrutural em termos de tecnologia. Então, o objetivo aqui é melhorar a colaboração entre empresa e seus parceiros, né? Aqui eu coloquei parceiros de venda, mas são parceiros não necessariamente de venda. Você pode ter um parceiro, às vezes um fornecedor, às vezes um parceiro onde você compartilha alguma informação, algum espaço, né? A empresa e seus parceiros podem trocar informações, distribuir indicações de vendas, dados sobre clientes, integrando elementos como determinação de preços, promoções, configurações de pedidos, disponibilidade, entre outras condições. E aqui algumas aplicações, né? Você pode trabalhar em parceria, por exemplo, para desenvolver negócios. Então, de repente, eu tenho alguma tecnologia que pode ser importante para uma determinada empresa, eu posso estruturar uma parceria e desenvolver um modelo de negócio, ou até mesmo desenvolver um novo produto. Um produto que seja compatível com um determinado mercado, então estruturar junto com o meu fornecedor ou junto até mesmo com uma outra empresa de um outro departamento e desenvolver produtos, né? Produtos, serviços, marketing e gestão de marcas, né? É muito comum você trabalhar com agências de marketing, agências de publicidade ou empresários direcionados para trabalhar a estratégia de branding, oferecendo esse serviço de gestão de marca para outras empresas, né? Então, você tem essa parceria. Muitas vezes, você tem grandes empresas e agências trabalhando em parceria, né? Atividades operacionais, de modo geral, área logística, área de produção, né? E parceria de vendas, um ponto de venda em parceria com um fornecedor dentro de um evento, né? Então, existem inúmeras possibilidades de se trabalhar aí toda a parte de gestão do relacionamento com parceiros comerciais. Então, são tecnologias, são sistemas empresariais que, dentro da sua estrutura, contemplam métodos de trabalho, sistemas de informação, infraestrutura de tecnologia. Todos os elementos compatíveis com a definição de sistema de informação são utilizados dentro de todas essas perspectivas, considerando sistemas integrados, sistemas de gestão do relacionamento, né, consequentemente, importantes aí dentro das organizações. Indicadores balanceados de desempenho e inteligência empresarial. Duas plataformas fundamentais que englobam, entre outras coisas, métodos de trabalho, infraestrutura de tecnologia e processos organizacionais, caracterizando assim sistemas de informação para que as empresas consigam monitorar seus indicadores de desempenho e estruturar, de modo geral, uma inteligência competitiva dentro da organização. Vamos colocar aí na tela. Então, são dois exemplos de sistemas e metodologias de gestão que são importantes para que as empresas consigam monitorar a performance organizacional, performance empresarial e estruturar inteligência de negócios, né? Então, o primeiro exemplo é a metodologia, no caso, do BSC, conhecida como Balance Scorecard. São indicadores de desempenho dentro da sua premissa geral e Business Intelligence, BI, inteligência empresarial, que são plataformas de inteligência, né? Então, vamos detalhar cada um desses pontos. O BSC, ele
consiste em uma ferramenta, em uma metodologia de gestão empresarial. Então, lembrando que o sistema de informação ele é composto por métodos, processos, infraestrutura de tecnologia. No caso, o BSC é uma metodologia que traz justamente na sua ideia um sistema de gestão integrada para medição de desempenho. E dentro da filosofia do BSC, os autores, lá nos anos 90, que criaram essa metodologia, Kaplan e Norton, se você tiver curiosidade, pesquisa na internet Kaplan e Norton, nos anos 90, são os autores que inventaram essa ideia do BSC. Eles entenderam que as empresas, elas necessitavam naquele momento, nos anos 90, não apenas se preocupar com os processos de produção e com a eficiência, mas também avaliar o desempenho dos seus principais setores. Então, de acordo com esses autores, o BSC ele deve ser fragmentado em 4 dimensões dentro da sua empresa. Então, a dimensão financeira, com relação aos seus clientes, processos internos, aprendizagem e crescimento organizacional. São dimensões que podem ser aplicadas para qualquer organização. O BSC, ele traz justamente dentro da sua filosofia um método de gestão para que o empreendedor, o administrador, possa ter uma visão estratégica a respeito dos seus negócios, analisando esses principais setores, finanças, clientes, aprendizagem e processo, e avaliando o desempenho desses setores para que a empresa possa garantir a sua performance organizacional. Vamos colocar aí na tela mostrando um esquema, né? Então, você tem aqui justamente a ideia do BSC, né? Ele foi sendo desenvolvido dentro da estruturação acadêmica. Então, nos anos 90, de uma ferramenta de medição, passou para uma ferramenta de implementação estratégica, se transformou em um sistema de gestão e hoje pode ser considerado como modelo de gestão integrada, né? Ou seja, ao longo dos anos, com a implementação de tecnologias associadas aos métodos de gestão, hoje você tem o BSC como modelo de gestão estratégica que você pode implementar em qualquer organização, né? Então, dentro da sua estrutura, você tem justamente a ideia de uma visão estratégica, é isso que traz o BSC, as 4 dimensões principais dentro de uma empresa, e cada uma dessas dimensões precisam ser levadas em consideração e o gestor ele precisa identificar indicadores que possam mensurar o desempenho de cada um desses setores, né? Então, você tem aqui, por exemplo, como é que eu posso mensurar o desempenho financeiro da minha empresa? Medindo, por exemplo, indicadores como lucratividade, margem de contribuição, rentabilidade, retorno sobre o investimento, né, taxa interna de retorno, são indicadores que vão demonstrar o desempenho da minha área financeira. E assim sucessivamente, né? A empresa ela precisa estruturar isso para todos os setores. Então, processos internos, indicadores que possam mensurar a qualidade do meu atendimento, por exemplo, o nível de produtividade, o nível de qualidade na minha produção, aspectos envolvendo, por exemplo, indicadores de negociação, questões envolvendo o aprendizado. Isso tem a ver com a inovação, capacidade de melhoria contínua, capacitação de pessoas, desenvolvimento de indicadores relacionados à cultura organizacional, que precisa também ser medido e mensurado. Então, estruturar indicadores que possam avaliar o desempenho desses setores. Esse é o objetivo do BSC. Com relação aos clientes, por exemplo, medir o nível de satisfação do cliente, como, por exemplo, um NPS, né, o Net Promoter Score, que é uma medida de satisfação, avaliar aspectos sobre a jornada do cliente, nível de experiência do consumidor, são alguns exemplos de indicadores que podem ser trabalhados. E dentro dessa estrutura, você pode desenvolver dessa maneira um mapa estratégico na sua empresa. Então, vamos imaginar que você está estruturando lá indicadores para a sua área financeira. Você define quais são os objetivos das minhas finanças, quais são as ações que eu devo estruturar para chegar nesses objetivos e quais são as métricas que vão traduzir de maneira objetiva esses parâmetros relacionados às minhas finanças e assim sucessivamente. Então, nós temos aí, no primeiro momento, a estrutura do BSC. Então, aqui um exemplo, né? Envolvendo as 4 dimensões, onde você tem aqui capacitação de funcionários, por exemplo, indicadores que possam direcionar o quanto os seus funcionários possuem em termos de competência. Isso vai ser importante para que você possa, por exemplo, aprimorar a qualidade dos processos operacionais e administrativos, né, avaliando indicadores em todos esses momentos, né, pontualidade no atendimento, satisfação dos clientes, né, avaliando isso e, consequentemente, buscando
valores que possam trazer índices de lucratividade e rentabilidade para a sua organização. Então, o BSC, dentro da sua dimensão metodológica, ele traz justamente esses setores dentro de uma organização e contribui para que os gestores consigam aprimorar, definir indicadores de desempenho para cada uma dessas áreas, buscando assim uma visão estratégica dentro da organização. E uma outra ferramenta importante refere-se à inteligência de negócios, né, conhecidos como BI ou inteligência de negócios, né, refere-se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferece suporte à gestão dos seus negócios. Então, na medida em que você tem a utilização de diversas metodologias, plataformas, sistemas integrados, é importante que você crie mecanismos de processamento, coleta e análise dessas informações para que você consiga estruturar uma inteligência de negócios, né? Então, existem também plataformas direcionadas para esse tipo de atividade. Então, as plataformas BI, ela oferece uma visão sistêmica para o seu negócio, contendo informações integradas de clientes, fornecedores, parceiros, planos de expansão. São tecnologias que oferecem possibilidade de trabalhar análise de cenário e estratégia empresarial, né, que vão oferecer suporte para os gestores de nível estratégico. Então, geralmente, sistemas de inteligência de negócio eles estão associados aos mecanismos de tomada de decisão. Então, geralmente, na estruturação de um processo de inteligência, você tem nos setores mais estratégicos, na alta administração da sua empresa, você tem lá indicadores de desempenho disponíveis para esses gestores, análise gráfica, dashboards contendo os principais resultados dos setores. Então, essa sistemática e toda essa dinâmica envolvendo indicadores de desempenho e gráficos que podem ser analisados em tempo real pelo gestor, isso configura, então, um sistema de inteligência empresarial. Voltando aqui para a tela. Então, basicamente é isso, né? Dentro de uma estrutura de BI, você tem os recursos, os processos e as pessoas dentro da sua empresa. Então, você tem o modelo de negócio da sua organização, toda a sua parte gerencial, então as estratégias e os mecanismos de tomada de decisão, então toda a questão envolvendo a gestão do seu negócio e o apoio das ferramentas, das tecnologias e dos sistemas de informação. Então, assim, você tem aqui os sistemas integrados, né, como, por exemplo, um ERP, um CRM, um SCM, um BSC, que são metodologias e plataformas tecnológicas que, trabalhadas de maneira conjunta, vai estruturar o seu processo de inteligência de negócio. Então, basicamente, a estruturação de uma inteligência empresarial, ela traz essa configuração, né? Então, você tem aqui a sua empresa, você tem aqui os seus softwares de gestão, como, por exemplo, um ERP, para que você possa controlar os seus recursos. Aqui você tem, dentro da sua metodologia de gestão, um BSC, por exemplo, estruturando os principais indicadores da área financeira, indicadores relacionados ao seu cliente, aos processos, né? Um SCM, para que você possa garantir toda a parte de controle de materiais relacionados à área de compras, suprimentos, logística. Um CRM, que seja compatível para que você avalie toda a parte de relacionamento com o seu cliente, com os seus parceiros comerciais. Então, aqui, sistemas de relacionamento, sistemas de gestão da cadeia de suprimentos, né, métodos de gestão. Então, toda essa associação e todo esse trabalho integrado envolvendo métodos, tecnologia e sistemas de gestão, você tem, então, a configuração de uma inteligência empresarial e existem também plataformas que acabam contemplando todas essas funcionalidades, oferecendo para as empresas muito mais capacidade de processamento de dados, mecanismos de implementação e controle das informações, são tão relevantes dentro das organizações. Situação problema 2, retomando aqui o nosso case, contribuindo aqui para que possamos avaliar o caso da Dona Maria, obviamente um caso fictício que contém no nosso segundo capítulo, trazendo de certa maneira uma reflexão entre teoria e prática e destacando a importância dos sistemas empresariais. Colocando aí na tela. Então a Dona Maria, apenas retomando, é uma doceira de mão cheia, né? Os seus bolos e doces faziam sucesso, ela era vendedora em um magazine e, inicialmente, os doces eram apenas um complemento de renda, né? Então, com a crise, ela acabou sendo demitida da loja em que ela trabalhava e fez dos
doces sua principal fonte de renda. Então, num curto prazo, com o crescimento dos negócios, né, de modo geral, e com o aumento da concorrência, a Dona Maria percebeu que alguns de seus doces foram copiados. Então, a falta de inovação acabou se tornando um problema dentro da sua empresa, né? O fato de ser imitada fez com que os seus clientes passassem a comprar da concorrência, então teve uma redução. Então, ela precisa avaliar quais são os novos produtos e segmentos que devem ser considerados. Então, outros problemas aconteceram. Um incidente, um bolo devolvido, estava estragado, contendo alguns problemas de qualidade. Então, são condições que muitas vezes acontecem, né, no dia a dia, para quem trabalha com restaurante, com o setor de alimentação, são condições que comumente acontecem. Então, você enquanto consultor, né, quais são os desafios? Então, são algumas condições que nos ajudam a trazer essa reflexão, teoria e prática, considerando pequenos negócios. Então, muitas pessoas, diante de um cenário de crise, acabam empreendendo, acabam buscando soluções na medida em que tem, de repente, um desemprego, uma situação em que o mercado exige essa forma de empreender. E, muitas vezes, o gestor ele acaba entrando de cabeça em um determinado setor, apenas com o conhecimento técnico que ele tem, no caso aqui da Dona Maria, o conhecimento da parte de cozinha, da parte de produção dos produtos, e pouco conhecimento no que se refere à parte de gestão, né? E aí entra a importância das metodologias, das plataformas e dos sistemas empresariais. Voltando aqui para a tela. Então, esse é o desafio, né? Mostrar as principais características e aplicações para a empresa da Dona Maria. Então, aqui é importante que ela tenha uma boa gestão de relacionamento. Então, sistemas CRM podem contribuir para que ela possa analisar dados sobre o seu cliente, relatórios vendas e pós-venda, campanhas de marketing, a utilização das redes sociais digitais como canais de relacionamento. Então, as redes sociais também entram na estrutura do CRM. Avaliar parcerias com parceiros, então trocar informações, participar de eventos, pesquisas de mercado, são algumas condições que ela precisa desenvolver. Além disso, estruturar da melhor maneira possível um CRM que possa avaliar a parte de vendas, suporte, marketing. Definir alguns indicadores de desempenho, e aqui entra, por exemplo, a estrutura do BSC como modelo de gestão que ela pode adotar para a loja, ou seja, definir quais são os indicadores financeiros, indicadores relacionados ao cliente, aos processos internos e às questões de aprendizagem. Então, ela pode ir trabalhando nesse sentido e implementando um BSC como ferramenta de gestão, né? Então, toda essa conexão entre o sistema CRM e um BSC acaba sendo fundamental para a estruturação de um sistema de informação. E, por fim, né, mecanismos para que ela possa desenvolver a gestão de seus recursos, utilizando um BSC para estruturar indicadores de desempenho, os fundamentos do SCM para que ela possa avaliar gestão de suprimentos, gestão logística e toda a parte de relacionamento, né? Ponto de venda, atendimento, sistemas de pronta entrega, parceria, fornecedores. É claro que, muito provavelmente, ela não vai conseguir investir em plataformas, em sistemas e softwares integrados, porém, a utilização dos fundamentos, de toda essa dinâmica envolvendo sistemas integrados, podem ser aí soluções para que ela consiga compreender melhor os seus setores e entender as principais características, funções e importância dos sistemas empresariais. Possamos trazer aqui uma revisão. Muito obrigado pela sua participação. Recapitulando, eu destaco nesse momento aspectos que nos ajudam a sintetizar tudo aquilo que foi trabalhado, então, na nossa aula de hoje. Colocando aí na tela. Então, essa foi a interpretação da segunda unidade do nosso livro, né, Sistemas Empresariais, trazendo os principais conceitos e características, relacionando sistemas funcionais, sistemas integrados. Trouxemos ainda a ênfase nas plataformas de gestão integrada, considerando sistemas ERP e SCM, são sistemas de gestão de recursos empresariais que dão ênfase aos recursos gerais da organização e toda a dinâmica envolvendo gestão da cadeia de suprimentos. Falamos também sobre gestão do relacionamento, enfatizando aqui as plataformas CRM e PRM. E, por fim, metodologias e sistemas direcionados à performance empresarial, como o BSC e as plataformas BI. Então, o objetivo dessa aula foi justamente destacar a importância, as principais características, funções e algumas das diferentes classificações
dos principais sistemas empresariais, ok? Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado dessa aula, desejo a você bons estudos e até a próxima.